paz do Senhor, amada igreja. Amém? Amém. Vou colocar até um timer aqui, ó. Eu quero ser fiel às 2 horas que o pastor falou que podia ficar ministrando. Brincadeira, gente. É meia horinha só, tá? Não vou estragar a macarronada, não. Ó. A palavra que eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã é Mateus 16, versículo 24. 16, 24. Eu estava alguns dias já pedindo algo ao Senhor relacionado à palavra de hoje, né? E eu tomei algumas direções durante esse período, mas sempre voltava para cá. E um tempo que nós tivemos aqui de oração e um tempo que eu tive em casa. Isso me revelou mais a grandeza desse texto. Todos acharam? Amém? Amém. Mas tem uma colinha aqui também atrás, ó, geralmente passa. Diz assim, ó, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem quiser perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitar o homem ser ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Amém? Até aqui. É power hoje, hein, meus irmãos? Eu estou dando uma quebradinha no gelo aqui, mas é power. Você acredita que Deus pode falar com você nessa manhã? Amém? Então estenda suas mãos para mim, vamos orar junto, para o Senhor liberar a palavra nessa manhã. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor venha me usar, Pai, para edificar a tua casa, edificar a tua igreja. Assim como o Senhor ministrou na minha vida, no meu coração, na minha casa, Pai, eu peço que o Senhor ministre na vida dos meus irmãos essa manhã. Eu estou aqui e o Senhor pode mudar a palavra, o Senhor pode mudar o rumo, Senhor, porque eu sou teu, Pai, eu sou instrumento da tua obra. E que eu possa liberar chaves de direcionamento nessa manhã. E todo aquele que está precisando há de encontrar nessa manhã. Assim como o Senhor usou uma mula com Balaão, o Senhor pode usar a minha vida para falar com os meus irmãos nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Esse texto, meus irmãos, é magnífico, como toda a palavra do Senhor. Mas aqui ele está falando de tomar a cruz. O que é tomar a cruz? Tomar a cruz não é você colocar uma cruz no seu ombro e mandar alguém te sacrificar, não, porque isso ele já fez por nós. E se a gente fizer isso, já vai contra a palavra dele. Mas tomar a cruz tem um significado muito forte. Tem um significado extraordinário. Que às vezes nós achamos que tomar a nossa cruz é o quê? Oh, minha cruz é minha sogra lá. A minha cruz é minha varoa lá. A minha cruz é meu varão. Não. A cruz não é isso. A cruz não quer dizer que é uma pessoa, que é uma pedra de tropeço. Não. A cruz revela a morte, sacrifício. A morte revela ali, ó. Ele levou o meu pecado, o seu pecado lá. Ele fez um ato de sacrifício. Ele carregou a cruz. Ele levou a cruz, porque era assim que era feito. E lá ele foi crucificado. Eu quero caminhar um pouquinho na palavra, mas eu quero ser reto. E em João 12, depois se você quiser abrir, 26 diz assim: se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honra. Então não tem como eu falar de cruz sem serviço. Está me entendendo? Ele diz que aonde eu e você estiver, ele estará lá. Porque ele é o quê? Emmanuel. Não é Deus com as outras pessoas, é Deus com você e comigo. É Deus conosco. O que ele quer dizer, meu querido, aonde ele estiver? Porque o pastor disse que nós viemos aqui buscar a nossa bênção. Nós viemos entregar a nossa oferta, reconhecendo ele. Mas nós não estamos limitados só a este ambiente. Jesus não está só nesse ambiente. Jesus está onde nós estivermos. Ele está no nosso trabalho, ele está na nossa casa, ele está no supermercado, ele está aonde estivermos.
Aí sabe qual é o problema, meus irmãos? Às vezes nós não tomamos tento disso. Porque se Jesus ele está em todos os lugares que nós estamos, então não adianta a gente achar que nós estamos em um lugar que ninguém está vendo, que ninguém nos conhece, nós vamos lá e fazemos algo que não é coerente a Deus e ele não está vendo. Pois ele está vendo sim. Ele está vendo em todos os ambientes. E aí, meu querido, o serviço não quer dizer que a gente vai entrar lá, na eternidade, através do serviço. Mas é através do serviço que nós entramos lá. O porquê, meus amigos? Através do serviço, nós entendemos o nosso chamado. Através do serviço, nós entendemos qual parte nós somos do corpo de Cristo. Através do serviço, Jesus, Deus se revela a nós. Porque nós achamos que o anjo tem que descer, escrever na parede e falar: irmã Vera, você vai ser obreira. Ele pode descer e fazer isso. Mas Deus ele nos dá a oportunidade de servir, ser discípulo dele e ali nos encontrarmos. Eu sei qual é o meu chamado. Eu não estou limitado a esse altar, não estou limitado na minha função de servir na igreja, eu não estou limitado a ajudar a igreja, a carregar caixas para a obra missionária, a estar no campo missionário, eu não estou limitado a isso. O meu chamado não está limitado a isso, mas ele revela o meu chamado. O meu chamado é carregar a minha cruz, anunciar a Cristo como Salvador. Eu preciso do sermão sim, mas eu preciso ser irmão também. Eu preciso trazer ele para perto. Assim como existe o sermão para correção, nós precisamos ser irmão. Mas nós precisamos amar também, não é, irmã? Nós precisamos amar. O amar revela a grandeza de Deus. Eu tinha um grande desejo, meus queridos, de ir para Israel, caminhar onde Jesus caminhou. E um belo dia, buscando a palavra, eu entendi que eu não preciso estar lá. Eu preciso que o Senhor caminhe através da minha vida onde Ele ainda não caminhou. Ele precisa andar através da minha vida. Melhor do que eu ter passado por onde Ele passou, é Ele passar através da minha vida lugares que Ele ainda não passou. Está me entendendo? Se Deus me der esse privilégio, amém, glória a Deus, mas isso já não é mais o meu alvo, sabe? Eu já não tenho mais esse prazer como eu tinha antes. Porque o meu prazer é servir ao meu Deus aonde eu estiver. E às vezes o ambiente, meus irmãos, hoje o ambiente está propício, tá? O ambiente está maravilhoso. Porque às vezes você faz o que é certo, o que é correto, as pessoas se assustam. Porque o mundo está trocando os valores. Se você devolve um troco errado no mercado, obrigado, nossa, ninguém faz isso. Gente, é o natural, é o normal. Assim como também, eu não tenho hábito, sabe, meus irmãos? Eu pago, às vezes vou embora. Não, tem que pegar nota. Então eu tô pegando nota, às vezes eu pago 2 vezes a mesma coisa. E uma vez eu comprei umas coisas no mercado, peguei a nota, cheguei em casa, fiz o troco, ela foi conferir lá. Financeira, não, foi conferir. Opa, veio troco errado aqui. Falei, tá faltando? Ela não veio a mais. Meu irmão, já estava em casa. Eu voltei lá no supermercado. Cheguei pra moça e falei, moça, tá aqui, ó, você me deu o troco errado. Sabe o que ela fez? Pegou no coice, no caixa. Nem obrigado deu. Mas, meu irmão, não fui lá pela recompensa dela, pelo obrigado dela, por ela achar ou não achar. Eu fui pelo correto, pelo certo. Não adianta eu subir aqui no púlpito e falar que a gente tem que ser fiel ao Senhor, arrombar nosso compromisso, ser fiel a Ele e tá pegando dinheiro dos outros. Não adianta nada. Não existe, a gente comentou aqui na oração, meus irmãos. Não existe pecadinho, não existe pecadão. O certo é certo, errado é errado. Se você já está na dúvida, já está errado, meu querido. Porque o certo você tem convicção. O certo te dá clareza. O certo te dá destino. E nós precisamos ser o quê? Discípulos de Jesus. Ele está dizendo aqui, tome a minha cruz. Larga tudo e me segue. Esse larga tudo, meu filho, não é você abandonar a família, não. Não é você sair do país e ir para o outro lado. É largar o pecado. Largar aquilo que te impede de chegar diante de Deus e virar um discípulo dele. E seguir o caminho com ele. Eu não sei qual é a sua cruz hoje. Mas talvez hoje você precisa entregar e pegar ela aqui nessa manhã. Eu não sei qual é. Eu sei qual é a minha. Eu luto por ela todos os dias. Todos os dias.
O Senhor nos chama para ser discípulo. Discípulo é o quê? Imitador dele. Vou voltar ao que eu disse. Eu não tenho que pegar a cruz e você fazer o sacrifício, meus irmãos. Eu tenho que viver como ele viveu. Eu tenho que ser o espelho de Jesus aqui nessa terra. E a coisa mais difícil que tem é você ser exemplo. Não aos desconhecidos. Aos desconhecidos é fácil. Pouco tempo de convivência, ele já vai ver que você tem algo diferente. Porque a sua atitude, suas ações é diferente. O problema é você ser diferente dentro de quem te conhece. Porque quem te conhece te julga pelo teu passado, não pelo teu presente. E ele não consegue reconhecer a mudança na sua vida. E quando acontece isso ao meu redor, meus irmãos, eu fico maravilhado com isso. Porque é uma coisa muito difícil que nós carregamos. E as pessoas não entendem. E principalmente dentro dos nossos lares. Eu tenho um menino, alguns conhecem, outros não. 9 anos. Eu oro todos os dias pela vida dele. Falo, Senhor, toma ele, possui ele. E na virada do ano ele teve um encontro com o Senhor. Ele chorava, e a mãe dele desesperada, tia Vera estava com nós, ele falou, eu não sei o que está acontecendo. Eu falei, eu sei, meu filho, vem cá. É o Senhor que está te tocando, é o Espírito Santo. Deixa ele te tomar, filho. E ele chorava. Pai, eu não sei explicar. Eu falei, eu sei, filho, o que é isso. E eu falava, Senhor, alimenta isso todos os dias na vida dele. E meu querido, lá em casa eu tenho meus hábitos. Eu vou para o meu quarto fazer a minha oração, independente do que ele estiver fazendo. Eu pego a minha palavrinha aqui e vou lá no meu cantinho e vou ler ela. Independente do que ela e minha esposa estiver fazendo. Eu nunca coloquei esse encargo para nenhum deles. Porque o evangelho, meus queridos, não precisa ser encargo. O evangelho tem que ser prazer. Nós temos que ter prazer na palavra do Senhor. Nós temos que ter prazer em caminhar com Cristo. Nós temos prazer em ser o seu discípulo. E eu não coloco isso na vida dele. A minha oração, Senhor, desperta esse interesse na vida dele. E essa semana, meus irmãos, eu estava lendo. Ele falou, pai, eu quero ler com o Senhor. Eu falei, amém, filho. Não, pai, mas não é agora, é todos os dias. Então, meus irmãos, eu tenho minha leitura diária. E nós estamos vendo uma cruz. Eu leio um capítulo, ele lê o outro. 2, todos os dias. Isso partiu dele. É o Senhor tocando a vida dele. E isso tem que ser um prazer. Porque caminhar com Cristo é prazer. Ah, mas eu sofro. Você vai sofrer. É correto? Não sei. Você precisa também? Não sei. Mas o Senhor diz o quê? Que existe uma recompensa. É através da dificuldade, é através da luta que o Senhor nos molda, nos revela. Que o Senhor nos mostra. Deixe o Senhor trabalhar na sua vida através da dificuldade. Amém, irmão? Você entendeu? Está me entendendo? Às vezes, meus irmãos, nós entramos em algumas lutas que não é nossa. Às vezes o Senhor permite. Outras nós adquirimos. Nós precisamos ter hoje o quê? Discernimento, entendimento, para discernir, meus irmãos. Aqueles que vão discernir, vão entender. Aqueles que estão discernindo, estão vivendo. Porque hoje o mundo está vivendo o quê? A base do passado, do presente e do futuro. Isso gera o quê? Ansiedade. Gera depressão. Quando o Senhor diz que o dia de amanhã pertence a Ele. E se nós confiamos no dia de hoje, é dele também. Amém? Vocês estão comigo aqui? Como que nós vamos honrar a Deus? No serviço. Davi, ele teve que ser obediente ao seu pai. Ele honrou seu pai. Como? Servindo seus irmãos. Qual que era a recompensa dele? A coroa. A palavra nos menciona que nós teremos também a nossa recompensa através do nosso serviço. O nosso galardão. Eu não estou preocupado com isso, meus irmãos. Sinceramente. Eu estou preocupado em fazer aquilo que o Senhor destinou para mim. Porque se no meu dia eu sair fora daquilo que o Senhor tem para a minha vida, já estou errado. Então eu preciso entender o que o Senhor quer no dia de hoje, o Senhor quer no dia da manhã, o que eu fui chamado. Eu posso sentar em todas as áreas, meu irmão, mas o meu chamado é anunciar Cristo. Anunciar que Ele morreu por mim, mas Ele me deu uma vida. Eu estava morto antes, hoje não. E aí tem um trecho de Lucas 12, 16 em diante, está na Bíblia, tá, meus irmãos? Ele relata um homem
que tinha tudo, mas tudo mesmo. E ele fala que tinha abundância. Ele fala, não, eu tenho até para aposentadoria. E ele se vangloriava daquilo. E aí sabe o que foi dito? Ele está morto. Sabe por quê? Aquilo era o primeiro na vida dele. Tudo aquilo que é primeiro na nossa vida, que não seja Jesus, nós já estamos morrendo. Jesus tem que ser primeiro. Não estou dizendo que nós não podemos prosperar. Nós podemos, meus irmãos. Nós podemos ter o melhor carro, a melhor casa. Nós podemos ter tudo. Mas as coisas não podem nos ter, meu querido. A partir do momento que está tendo, você já tem que liberar aquilo dali. Nada pode roubar a presença do Senhor em nossas vidas. Até mesmo os nossos lares, nossos casamentos. Nós temos que saber dividir. Através do amor de Cristo, nós derramamos o amor de Cristo em nossos lares. Nossa esposa, nossos filhos, naqueles que nos atacam. Você sabia que nós temos que orar por aqueles que nos atacam? Nós temos que amar eles. Porque ele disse, está aqui. E como eu vou fazer isso? Sendo discípulo dele. Eu já passei por isso. Teve uma vez que fizeram uma barbaridade comigo. Aí eu cheguei na oração, Senhor, vai lá, age em meu favor. E achando que estava tudo certo. E até estava. Mas no segundo dia, a oração já estava mudando. Eu já estava, Senhor, o Senhor analisa quem está certo e quem está errado. O Senhor julga quem está certo e quem está errado. No terceiro dia eu já estava orando por ele. No quarto eu já estava chorando por ele. O Senhor tem misericórdia da vida dele, da família dele. Abençoa ele. Porque isso faz na presença de Deus, meus irmãos. Se a gente deixar a nossa carne sobrepor... aí o negócio vai ficar doido. Mas quando nós estamos aqui, ó, diante do Senhor, ele nos move. Mas nós temos que permitir. Nós comentamos aqui essa semana que nós temos escolhas. O Senhor nos deu isso. Então hoje eu escolhi estar aqui, você escolheu estar aqui também. Você poderia ter escolhido não acordar cedo, dormir até um pouquinho mais tarde e não ir para o culto. Não é verdade? Mas você escolheu estar aqui. E a melhor escolha que nós temos é estar com Cristo todos os dias. Viver tudo aquilo que nós temos para nós. Eu mencionei Davi, né? Davi, ainda tem um tempinho. Davi, ele se coroou, ele já tinha uma bênção. Ele já tinha sido ungido. Mas Davi recebeu a coroa quando? Quando enfrentou o gigante. Não foi? Então, quando Deus nos dá a oportunidade de enfrentar o gigante, meu filho, ele está querendo fazer algo na nossa vida. Ele não está querendo ver a gente sofrer. Ele não quer que a gente passe a luta por passar. Tudo tem um propósito. Amém? Vocês estão comigo? Aí eu quero falar de Paulo. O pastor falou ali, ó, Paulo. Aí eu falei, verdade. Sabe o que Filipenses disse? Eu até marquei aqui. Filipenses 3:10. Paulo está dizendo isso, tá, meus irmãos? Para conhecer. Ele está falando conhecer quem? Ele. E o poder da sua ressurreição. E a comunhão do seu sofrimento. Conformando-me com ele na morte. Não, Paulo. Filipenses, meus irmãos. Segundo a teologia, aqui tá cheio de pastor top. Vocês estão na igreja que só tem pastor top, gente. Filipenses foi a última carta de Paulo às igrejas. A pessoa foi 2 Timóteo, tá certo? 2 Timóteo foi a última carta que ele fez para uma pessoa. Que ele ainda fala lá, guardei a fé, combati o bom combate. Não, combati o bom combate, guardei a fé. Mas a igreja, a última carta foi Filipenses. No final da vida de Paulo, da sua caminhada, ele diz assim, para conhecer um cara que viveu de tudo, passou por tudo, ainda tinha sede de conhecer Jesus, ainda tinha sede por sua justiça. Cada dia mais que eu entro nessa igreja, cada dia mais que eu vivo, eu entendo que eu tenho mais para buscar em Deus. Eu ainda não aprendi de tudo. Eu posso vir a 10 cultos na semana, eu ainda não aprendi de tudo. Todos os dias eu vou aprender em Deus. Quem era Paulo, minha gente? Paulo viveu os dois lados da moeda.
Ele sabia qual era o lado de lá e o lado de cá. E sabe o que ele diz no final da vida? Tudo era vaidade. Isso nos ensina aqui. Tem coisa que a gente não precisa se matar para isso, tá? Tem coisa que não vale o esforço. Não vale. Eu cheguei a trabalhar igual um maluco aí. Não faço mais isso. Eu trabalho, meus irmãos. Tem que honrar os compromissos. Mas trabalhar para outras coisas, não. No final, tudo é vaidade. Eu tenho um colega que está desenganado. Neste momento ele está desenganado. A família foi lá, chamaram a família, falou que não tem mais o que fazer. Está em coma induzido. O dinheiro que eles têm não pode trazer a vida dele. Mas o nosso joelho pode. Eu acredito no Deus que ainda opera milagres, meus irmãos. Por isso que eu venho aqui todos os dias nesse propósito. Por isso, quando eu não estou aqui, eu estou em casa orando. Porque eu acredito no poder da oração. Eu acredito no Deus que ainda faz milagre. Meus irmãos, eu estava numa quarta-feira. Lembro como hoje, 2 meses atrás. Deixei minha esposa e meu filho na minha sogra. E eu estava sedento, algo estava borbulhando dentro de mim. E eu já tinha lido a palavra, já tinha orado, e aquilo continuava. Eu falei, Senhor, eu preciso de algo mais. Eu peguei o carro, lembrei que tinha uma igreja que tinha um culto na quarta-feira. Fui para lá. O louvor, power, igual do Juninho, só pancada. Aí o pastor que veio ministrar era um pastor visitante. Aí ele começou a falar do ofertório. Quando ele foi entrar na palavra, o pastor titular veio com um papelzinho. Entregou para ele. Eu estava lá. Eu participei disso. Ninguém me contou, meus irmãos. Eu estava lá. O ambiente estava preparado. Desde o louvor. Eu nunca vi tanta gente gritar no ofertório, meus irmãos. No ofertório. Ele pegou aquela palavra, aquele boletim, e estava escrito assim, ó. O pai de Natália, eu lembro o nome da criança, Natália, está pedindo oração. A criança nasceu e está há 12 dias entubada. Sem sinais de recuperação. Uma criança recém-nascida. Ele parou o culto e falou, o pai e a mãe estão aqui? Eles estavam. Chamou eles para o altar, chamou os pastores para orar e colocou a igreja toda. Vamos orar e clamar por ele. E eu participei daqui. E nós oramos. E ele começou a ministrar. Em determinado tempo da ministração, começou uma gritaiada na igreja. Esse pai correndo com o celular na mão. Chegou diante do altar e falou, acabaram de ligar do Marugate. Minha filha está saindo da intubação. Glória a Deus, igreja. Eu acredito nesse Deus. Por isso que eu oro, meus irmãos. Porque ele ainda opera, ele faz. E eu tive o privilégio de estar lá, meus queridos. Você tem noção disso? Eu vi, ninguém me contou, não. Eu estava lá. E o Senhor não quer que nós precisamos de um Moisés, não. Ele nos convida a estar lá com ele. Mas sabe o que é? O povo ainda precisa de um Moisés. Não, vai lá, tu Moisés, fala com ele e nós obedecemos. E o Senhor está nos convidando para falar diretamente com ele. Nós temos o canal de bênção. Nós temos o canal que vai curar. Chegar lá e falar, Senhor, eu declaro vida onde há morte. É eu e você que somos chamados. Não é eu colocar a minha resposta para o pastor Edmundo, pastor Rogério, ora lá para mim, não. Se eu estou lá, eu tenho que orar. Não estou falando que você tem que ser um desobediente na fé, não. Nós temos que respeitar as autoridades. Nós temos que respeitar o nosso pastor. Eu não vou a lugar nenhum sem comunicar para eles. Não vou. É obediência. Nós temos que ser obedientes, meus irmãos. Amém? Eu acho que eu saí um pouquinho fora, mas Deus sabe, né? Uma coisa que eu acho interessante. Quando nós participamos da ceia, o que ele pede? Ele pede para examinar. Não, mas antes ele fala, fazer isso em memória de mim. O que ele quer dizer? Você não tem que pegar a ceia ali e falar, você morreu pela minha vida. Não é lamentar não, meu querido. É você lembrar de todo o esforço que ele fez para que eu e você pudéssemos estar aqui. Ele rasgou o véu, não costurou de novo não, o véu está rasgado, meu querido. Ele fala, fazer isso em memória de mim. O que é memória? É você lembrar de tudo que ele fez. E você lembrando de tudo que ele fez, você não vai ter a audácia de fazer diferente.
Isso te faz manter firme, meu querido. Isso é tomar a cruz e seguir. E ser discípulo. Quem é a nossa referência? Jesus. Nós somos discípulos de quem? Jesus. Vocês acham que não pode? Deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês acreditam que uma turma andou 40 anos no deserto sem comprar uma Havaiana? Vocês acreditam, irmão? Sim, acredita. Vocês acreditam que um peixe engoliu um cidadão lá? Acredita? De verdade? Vocês acreditam que todos os dias derramavam maná do céu? Então a gente é diferente, a gente é doidão, gente. A gente não é igual ao mundo, porque o mundo não acredita nisso. Por isso nós somos diferentes. O ambiente está preparado, meu querido, porque nós sabemos que Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que derramou o maná, Ele é o mesmo que sustentou. Meu querido, eles batiam na rocha e saía água. Nós precisamos de ter fé para viver isso. Às vezes não está faltando oração. Às vezes não está faltando disposição. Às vezes está faltando fé. Porque Ele continua o mesmo. E quando eu estou com a cruz dele, eu lembro de tudo isso. E me torno seu discípulo. Torno seu discípulo. Eu tinha outra palavra aqui. Mas eu já vou encerrando, porque meu coisinho já está quase apitando aqui. Meus irmãos, vou concluindo aqui, tá? Jesus não quer que nós morramos. Jesus não quer que nós tenhamos uma vida em sacrifício. Eu não sou franciscano, meus irmãos. Mas Deus, Ele quer que nós reconheçamos o que Ele fez. E tome isso para nossas vidas. E através disso, nós possamos caminhar todos os dias naquilo que o Senhor tem reservado para nós. Ter uma vida em misericórdia e compaixão. Às vezes nós queremos só dar o sermão, mas nunca queremos ajudar, ser a mão. Uma coisa que eu aprendi, meu querido, se Deus colocou algo no seu coração, não peça a opinião de ninguém. Faça. Porque se você não fizer, Ele vai levantar outro para fazer. Quando Ele diz que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, é isso. Tem coisas que eu faço que eu não peço nem opinião para minha esposa. A última vez eu dei uma toalha dela, ela ficou brava. Mas eu não me arrependo. Porque estava comigo aqui, eu não estava com ela. Entendeu? Ela falou, mas por que você não deu a sua do Corinthians? Eu falei, não, que era de São Paulo. Né? Então, aquilo que o Senhor entrega para você, Ele vai entregar para você. Eu já voltei, meus irmãos. E eu não estou aqui para falar do que eu estou fazendo. Ninguém precisa ficar sabendo, só Ele precisa. Porque Ele sabe o que eu faço de certo e sabe o que eu faço de errado. E eu não preciso ficar falando nada. Mas eu falei isso para te motivar. Diversas vezes, meus irmãos, já fiz isso. Uma vez a gente estava no evangelismo. O nosso pastor voltou sem camisa e sem tênis. Tá me entendendo? A gente estava entregando cesta básica, final de ano. Lembro como se fosse hoje. O pastor me chega só de bermuda, sem camiseta e sem tênis. Ele deu, meu irmão. Por quê? Foi maior. Ele entendeu. Ele não pediu opinião. Porque se pedisse, ia falar, ô louco, pastor, meu tênis é caro. Ô pastor, mas essa roupa é de marca. Você está entendendo? Só que é o seguinte, aquilo que a gente não libera, a gente não recebe também. Tá me entendendo? Eu já fiz muito. Nossa. Tinha uma lá que eu gostava. Eu falei, meu cara tá precisando aqui, eu tomo. Do nada aparece 4 camisas, irmão. As pessoas abençoam a gente. Sabe? Domingo passado eu ganhei umas camisas aí. Pô, glória a Deus por isso. Ó aí, ó. Tô no prazo, hein? Vocês vão comer o macarrão no horário hoje, hein, gente? Vocês entenderam o que é carregar a cruz? Quem vai carregar a sua cruz aí? Amém? Você de casa aí, pega a sua cruz. Amém? Vamos orar junto? Vinícius, se quiser subir aqui, nós vamos botar um pau aqui. Sabe por que nós temos que acreditar, meus irmãos?
Porque tem um louvor que diz assim, né, Juninho? Porque ele vive. Eu sou adorador, viu, meus irmãos? Eu não sou ministro de louvor. Então eu posso adorar, não posso? Que é o que ele pede. Agora aí é contigo, né? Posso crer no amanhã. Vamos, meus irmãos? Porque ele vive. Temor não há. Vai para você, Juninho. Mas eu bem sei. Eu sei. Mas o tom é seu. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus, meus irmãos. É Ele está vivo. Aí, ó. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida Glória a Deus, Senhor, abençoa a tua casa, Pai. Abençoa-nos nos dias de hoje, Senhor Jesus. Eu peço, Senhor Deus, que essa palavra não seja roubada nessa manhã, Pai. Que o inimigo não toma posse, Senhor Deus, mas que seja guardado, Pai, ao coração. Amém, Senhor Deus. Que o Espírito Santo do Senhor testifique tudo que foi mencionado, Pai, neste altar, Senhor Jesus. Eu te peço que os anjos do Senhor, Pai, que estejam ao redor, Pai, desta casa, dos nossos lares, aonde estivermos, Senhor Deus, que nós possamos tomar a nossa cruz, Senhor Jesus, sermos discípulos e exemplos do Senhor, Pai, porque o Senhor é vivo, Senhor Jesus, o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou, Pai. Nos ensina, Pai, ter uma vida em santidade, Senhor Jesus. Nos ensina, Senhor Deus, lutar contra a nossa carne, Senhor Deus. Nos ensina a ser fiel àquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, Pai. Oh, Senhor Jesus, graça te dou e te louvo por este tempo. Obrigado por teu privilégio, Pai, de poder compartilhar a tua palavra e fazer parte disso, Senhor Jesus. Oh, que eu possa ter te honrado em espírito e em verdade, Senhor Jesus, porque ela tocou aqui antes, Senhor Jesus. E eu tomo posse dessa palavra na minha vida, na minha família, Pai. E nós declaramos cura, libertação essa manhã, Pai. Pessoas que estão desentanadas em leitos de hospitais, Senhor Pai, renascerá, Senhor Pai, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Porque o Senhor é o Jesus Emanuel, Deus conosco, Senhor Pai. E o Senhor está aqui no meio de nós, Pai. O Senhor está conosco todos os dias, Senhor Jesus. Graças te damos e te louvamos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém.